Finalmente, vamos começar a estudar hoje a liturgia latina e dentro da liturgia latina, a missa romana ou a liturgia romana, certo? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem aqui é que a chamada missa latina ou as missas latinas, as liturgias latinas, se referem àquelas liturgias que já são celebradas na língua latina, porque no Ocidente cristão, cuja presença de Roma é, sem dúvida alguma, imperiosa, a língua vai passando, a língua vai sendo cada vez mais o latim. Quer dizer, do século III da nossa atual era cristã ao século IV, vai desaparecendo cada vez mais o grego na oração e então já não tem muito sentido continuar rezando em grego quando os cristãos, em sua grande maioria, os cristãos do Império Romano já são de língua latina. Lembrem-se que a partir do século IV, Constantino fundou uma cidade chamada Constantinopla e cada vez mais o mundo grego vai ficando ali para a parte oriental e o mundo romano vai ficando mais com o latim, quer dizer, o mundo ocidental vai impondo a língua latina como língua do Império Romano na parte ocidental, correto? Então, por isso nós podemos dizer que toda essa parte do Império Romano, a parte ocidental, vai ter o latim como língua litúrgica aí a partir do século IV, praticamente. Então, por isso nós podemos falar da liturgia latina. A liturgia latina, a liturgia no mundo ocidental cristão, a partir aí do século IV, nós podemos dividi-la em duas grandes famílias. Uma é a chamada missa ou liturgia romano-africana, vou aqui usar liturgia como sinônimo de missa, uma vez que esse nosso estudo é o estudo da Santa Missa. Então, a missa romano-africana, que é de onde vem a nossa atual liturgia romana, a nossa atual missa romana, do nosso missal romano de 1970, e depois, por outro lado, está a chamada liturgia galicana. Galicana se refere às tribos dos francos, né? Os gauleses, a Gália, os atuais franceses, tá bom? Então, mas na chamada liturgia galicana, na verdade, essa liturgia galicana é uma maneira de dizer que toda essa parte ocidental é bárbara, ou que vem das tribos bárbaras, são chamadas de alguma maneira de galicanos e de missa galicana. Porque, por exemplo, a liturgia da Espanha, nesse período aí do século V, VI, a liturgia espanhola também pode ser chamada de liturgia galicana, vejam só. Então, nós precisamos distinguir dentro da missa galicana, a missa estritamente galicana, que seria ali na França, temos a missa celta, que seria ali o povo da Irlanda, etc., também é chamada de liturgia galicana celta. Temos a liturgia dos espanhóis, liturgia galicana espanhola antiga ou mozárabica. E, finalmente, a liturgia galicana ambrosiano-milanesa. Percebem que a chamada missa galicana, ela estende essa expressão a várias regiões ali da Europa e de maneira muito especial a essa Europa que tem a presença dos bárbaros. Então a gente quase pode identificar a liturgia que está sendo celebrada, a missa que está sendo celebrada no mundo romano, que veio do mundo bárbaro, é praticamente essa chamada missa galicana. Seja ela galicana no sentido estrito, portanto, França, o que nós conhecemos hoje por França, os celtas, que nós conhecemos hoje como os irlandeses, né, praticamente, os espanhóis, que está evidente, e Milão Ambrósio, que seria aquela liturgia do norte da Itália, tá bom? Bom, então, mas curiosamente, no século VIII, todas essas liturgias serão substituídas pela missa romana, pela nossa missa. Então, é interessante ver que é a partir do século VIII, quando Roma tem uma aliança com o Império Franco, né, com os franceses, a partir da França
essa missa romana vai se espalhando a todo o mundo ocidental conhecido, tá bom? Agora, como se dá essa chamada liturgia galicana? Bom, a liturgia galicana tem uma certa semelhança com alguns elementos orientais. Por um lado, obedece uma certamente organizativa romana e com uma certa espontaneidade oriental. Parece que é típico um pouco dos bárbaros, parece que veio também ali do Oriente, essa tendência que a gente percebe que essas liturgias latinas, galicanas, elas têm elementos bastante orientais na solenidade, na maneira de serem realizadas. Já a liturgia romano-africana, que está mais dependente ali das relações entre Alexandria e Roma, é uma liturgia mais fixa, né? Menos solene, mais regulamentada. É isso que nós vamos vendo na liturgia romana, tá bom? Então, explicada um pouco essa distinção entre liturgia romano-africana e liturgia galicana, e deixando a missa galicana um pouco de lado, eu entro agora na nossa missa, a missa romana, que é essa outra ala da chamada missa latina, tá bom? Então é interessantíssimo que os primórdios da nossa missa atual eles ficam ocultos numa profunda escuridão. Os manuscritos mais antigos da nossa missa atual encontramos na sua quase totalidade aos copistas francos do século 8 e 9. E se a gente forçar um pouco para ver como é que se deu a evolução rumo à missa que nós temos hoje, nós só encontramos documentos aí no século IV, talvez alguma coisa no século III. Quer dizer, a lógica da missa romana, em primeiro lugar, que até o século IV permaneça numa profunda penumbra e que só a partir do século IV nós começamos a montar o quebra-cabeça até chegar na missa romana, que nós vamos ter em 1570 com o Papa Pio V e depois em 1970 com o Papa Paulo VI, que são as duas grandes reformas da missa que nós temos, reformas da missa romana, quero dizer. Então a gente vai percebendo que as coisas vão se construindo pouco a pouco. Então, uma característica da nossa missa romana, a partir do século IV, mas que nós vamos encontrar fixada apenas no século VIII, tal como nós a conhecemos basicamente hoje, se a gente pegar o Missal de São Pio V, tal como nós conhecemos já praticamente aquilo do Missal de São Pio V, nós vamos encontrar texto completo somente a partir do século VIII e do século IX. Mas pedaços dessa missa nós encontramos já no século IV, tá bom? Então, isso é interessante saber. Quer dizer, do século IV ao século VIII, essa missa está se construindo, está se fazendo por uma tradição e que obedece basicamente duas regras. Primeiro, a missa até a oração eucarística ainda é um esqueleto e a gente vai colocar carne nesse esqueleto com fórmulas variáveis. Então, nesse sentido, não será difícil encontrar os inventores de textos litúrgicos, tá bom? Mas dentro de um esqueleto, dentro de um esqueminha, tá bom? Agora, é cada vez mais fixo, que é uma característica da missa romana, a fixação de fórmulas, a fixação dos textos. Enquanto que nas missas orientais é tudo mais espontâneo, é como um rio fluido, parece que na missa romana tudo é como metal organizado. Tudo vai se organizando, os textos são fixos, são definidos, e de maneira muito especial, aí a partir do século IV, nós já vamos encontrando pedaços do chamado cânon romano, ou oração eucarística primeira. Hoje nós a conhecemos também como oração eucarística primeira, mas até aí o século passado, o século XX, como a missa romana tinha só praticamente a oração eucarística primeira, ou cânon romano, nós nem chamávamos o cânon romano de oração eucarística primeira, exatamente porque não tinha a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem outras. A partir da reforma litúrgica de 1970, onde nós
temos uma variedade de orações eucarísticas, então justificou-se chamar cânon romano ou oração eucarística primeira com relação à segunda, à terceira, à quarta e as demais orações eucarísticas, tá bom? Outra coisa, não podemos fazer depender a missa romana totalmente da tradição de Hipólito, que eu já mencionei em outra aula aí. Tanto é assim que nós podemos afirmar que a tradição de Hipólito, especialmente trazendo para nós a oração eucarística número 2, é uma coisa tipicamente do Vaticano II e da reforma de 1970 do nosso missal, tá bom? Então, o que nós temos do século IV até o século XX, até 1970, praticamente nada depende de São Hipólito. Tá? É a partir da reforma litúrgica do Vaticano II e do missal de 1970 que nós afirmamos uma maior dependência da tradição grega de Santo Hipólito, tá bom? Então, o mundo latino tem uma própria maneira que vai se desenvolvendo, que até o século IV é uma penumbra, para ser mais exato, até o século IV é uma penumbra, nós não temos documentos praticamente, e nós vamos observando que os papas vão criando textos, vão modificando textos, especialmente a partir do século IV, até chegar à nossa atual missa romana. Vou dar só uma prova para vocês do que eu acabei de falar. Por exemplo, o Papa Félix, que foi Papa do ano 483 ao ano 492, na época dele tinha a oração universal dos fiéis, o que nós conhecemos como preces. Já o Papa seguinte, o Papa Gelásio I, que foi Papa de 492 a 496, ele tira as preces. Depois, nós vemos algumas modificações da liturgia da missa nos tempos de São Gregório Magno, que foi Papa de 590 ao ano 604, especialmente no Kyrie, no Pai Nosso, no Prefácio, em algumas fórmulas do nosso cânon romano, a oração eucarística primeiro, são intervenções desse Papa. Quer dizer, os papas estão modificando a liturgia. A gente vê que até o século VI, V, VI, este cânon romano que nós conhecemos não está feito ainda. Então, mais uma vez eu repito, para todos aqueles que, às vezes com pouca informação, pouca cultura litúrgica, afirmam que a missa anterior ao Vaticano II é a missa dos apóstolos, mais uma vez entram numa contradição. Por quê? Porque até o século VI, o cânon romano não está construído como nós o conhecemos hoje. Ora, como pode ser a missa dos apóstolos se não está feita, se não estão feitas as orações? Entenderam? Então, em sentido amplo, qualquer missa, qualquer rito católico é missa dos apóstolos. Por quê? Porque se dá em cada Santa Missa, independentemente do rito, se dá aquilo que foi mandato do Senhor através dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos e, de alguma maneira, os presbíteros, em colaboração com o ministério episcopal, certo? Então, nesse sentido amplo, toda missa é missa dos apóstolos. Mas o que as pessoas costumam dizer que a missa tridentina é a missa dos apóstolos, estão afirmando ao texto da missa. Estão afirmando como se os apóstolos celebravam daquela maneira. É falso, essa afirmação é falsa. Uma, porque nós conhecemos vários ritos, inclusive mais antigos que a nossa missa romana, né? Pelo menos nos seus escritos, tá bom? Outra, que nós nem temos o texto construído até o século VI, como nós temos hoje, ou como nós tínhamos até 1962, entende? Então, assim, só uma falta de informação leva as pessoas a afirmar algumas coisas do tipo, né? Como se os apóstolos tivessem celebrado missa tridentina. Não é verdade, não é verdade. Um estudo simples dessa questão desmonta esse argumento, tá bom? Agora, isso não quer dizer que eu esteja aqui falando contra a santidade, a venerabilidade da Santa Missa romana anterior à reforma litúrgica. Por amor de Deus, eu acho a missa tridentina super sagrada, né? Sublinha diversos aspectos do santo sacrifício do Senhor, é maravilhoso na sua integridade, nos seus ritos, santíssima. Mas, enfim, uma coisa é tudo isso que eu acabei de falar e outra coisa é tentar forçar a barra para dizer que os apóstolos celebravam essa missa. Aí não, né? Aí não, tá bom? Agora, a reforma litúrgica no Vaticano II e no Missal de 1970, é verdade que, tá bom,
em alguns aspectos, talvez não seja tão positiva, mas é verdade que em outros aspectos resgatam, inclusive, textos mais antigos que o próprio Pio V tinha resgatado, tá? E não venham me dizer que, enfim, que o Papa Pio V tinha selado aquela missa de 1570 para que ninguém mais mexesse. Ora, eu já falei para vocês, Pedro não pode ir contra Pedro. Portanto, se o Papa disse que não pode mexer, e se o Papa depois mexe, então não existe maldição nem contra o Papa, nem contra quem mexe. Por quê? Porque é sempre o Papa que está mexendo. Ora, ele está falando para os outros. Então, o que nós temos em cada Papa é a sucessão do ministério petrino, tá bom? Então, o que um Papa diz que não vai contra a tradição da Igreja, ou seja, é totalmente válido com relação a outro que disse outra coisa que não vai contra a tradição da Igreja. Além do mais, aquelas fórmulas de maldição dos apóstolos Pedro e Paulo obedecem a uma mentalidade da época, entenderam? Então, bom, quem quiser ver mais sobre essas questões, veja o meu vídeo sobre a bula Quo Primum Tempore e lá vocês vão descobrir mais sobre isso, que o tema não é esse da aula, mas eu precisava falar porque nós estamos vendo que até o século IV o cânon romano não está construído. Até o século VI o cânon romano já está construído, pelo menos na sua base fundamental e praticamente todo, com algumas poucas alterações que nós vamos ver ainda, mas como nós podemos ver, há alterações, pelo menos do século IV ao século VI, tá bom? E é aí no século VIII, IX, que nós vamos ver a fixação total do que nós conhecemos como cânon romano e, depois de 1970, cânon romano ou oração eucarística primeira, tá bom? Então é interessante também que essa missa romana, ela vai se estender por todo o mundo ocidental, pouco a pouco, né? Mas já aí no século VIII, o fato de que os monges copiem a missa de Roma mostra a venerabilidade da cidade de Roma, o prestígio do papado, o prestígio da cidade de Roma, como Roma é vista como a capital dos cristãos. Percebem isso? Quer dizer, é a respeitabilidade do papado e da cidade de Roma que faz com que essa liturgia se espalhe por todos os reinos cristãos. É isso que está acontecendo, tá certo? Então, essa liturgia romana, os próprios papas a modificaram do século IV ao século VI. No século VI, o cânon romano parece que já está totalmente fixado, que é esse, né? Teiditur clementissime pater per Iesum Christum filium tum dominum nostrum supplices te rogamos, e aí continua, que é aquela oração que vocês conhecem. Pai de misericórdia, quem sobe os nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe, etc, né? Vocês conhecem o texto da oração eucarística, primeiro o cânon romano, se não, peguem depois o ordinário da missa e verão o texto. É verdade que no Brasil ele poderia ser melhor traduzido, né? O cânon romano poderia ser melhor traduzido. Na próxima aula nós vamos estudar os livros litúrgicos da missa romana e, sinceramente, a nossa missa no Brasil poderia ter sido melhor traduzida. Estão fazendo uma nova tradução da edição típica do Missal Romano, espero que recuperem vários elementos de tradução mais fiéis ao texto latino. Outra coisa que eu queria fazer notar também é que a transição do grego para o latim, tá certo? Então, quando em Roma a população é praticamente latina, não tem sentido mais ficar celebrando em grego. Então, o latim entra como língua litúrgica, certo? No século XVI, onde o pessoal já fala cada vez menos latim, ou quase nada latim, onde as línguas nacionais já estão no seu auge, a Igreja mantém o latim porque o latim conserva a fé católica contra as novidades heréticas dos protestantes, certo? Então, há uma medida pastoral para conservar o latim. Houve uma medida pastoral para não celebrar mais em grego e passar a celebrar em latim. O século XVI vê no latim uma medida pastoral para conservar o latim. Que problema haveria se uma medida pastoral
resolvesse traduzir do latim às línguas nacionais a Santa Missa, que é o que Pio XII já havia feito com algumas partes da missa e que o Vaticano II, já na Constituição sobre a Liturgia, Sacrosanctum Concilium, apontou para isso aí e finalmente Paulo VI deu uma grande abertura à tradução total do texto latino para as nossas línguas, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o nosso cânon romano, uma das coisas que está faltando nele é quando, na hora da consagração, tiraram as mãos, tiraram a expressão que o Senhor tomou a oferenda, né, o pão, nas suas santas e veneráveis mãos, né? Ac sanctas ac venerabiles manus suas. Essa expressão sumiu na tradução portuguesa. Eu gostaria tanto que voltasse porque é piedoso, né? Jesus tomou o pão nas suas santas e veneráveis mãos. Outra coisa que a gente sente falta no na tradução do cânon romano da nossa missa aqui no Brasil é que nós tiramos o anjo também, né? Quer dizer que a oferenda santa sobe ao Pai, sobe a Deus, per manus sancti angeli tui, pela mão do teu santo anjo. O santo anjo desapareceu na oração eucarística primeira. Na tradução, no latim, continua tudo isso, mas a nossa tradução desapareceu. Outra batalha que não é estrita do cânon romano, mas se está comprando aqui no Brasil, é a tradução do orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício, quando o latim fala orai irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E é que o meu é um sacrifício, é o sacrifício do Senhor na sua capitalidade, uma vez que eu ajo na pessoa de Cristo cabeça no sacerdócio ministerial. E o vosso é o sacerdócio comum. Vocês também oferecem a Santa Missa, vocês oferecem o Santo Sacrifício, porém não na função de capitalidade, mas na função de corpo santo do Senhor. Então, meu macvestrum, que o meu e o vosso sacrifício é mais teologicamente perfeito do que dizer simplesmente o nosso sacrifício, ainda que meu e vosso dê nosso, mas a lógica litúrgica e teológica do texto pede uma distinção entre sacerdócio comum e sacerdócio ministerial, que fica bem claro quando a gente diz o meu sacerdócio ministerial e o vosso sacerdócio comum, portanto, maneiras diferentes de oferecer o único sacrifício do Senhor. Bom, questões de tradução. No entanto, enquanto não se traduz, a gente continua utilizando o texto aprovado pela Santa Sé, sem modificações, porque, enfim, é o que nós temos, está aprovado, portanto, está lícito, nada invalida a Santa Missa na tradução ao nosso português, está tudo bem, mas poderia ser melhor. Tá bom? Então, na próxima aula nós vamos continuar a estudar a Missa Romana, agora a partir dos seus livros. Até agora nós vimos o que aconteceu do século IV ao século VI. E vimos que o cânon romano é a realidade mais fixa até o século VIII. Tá bom? Nós temos que continuar essa história a partir do século VIII, mas nós precisamos dar uma paradinha para ver como se dá a questão dos livros litúrgicos da Missa Romana. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.